Muito antes dos cartões de crédito existirem, havia algo chamado Diners Club Card, iniciado em 1949 por um cara chamado Frank X. McNamara. O Diners Club foi a primeira empresa de cartão de pagamento real do mundo e permitia que você comesse em restaurantes, depois você podia pagar a sua fatura no final de cada mês. Mas não era bem um cartão de crédito. O funcionamento era parecido com uma caderneta de compras, já que o valor ficava fiado para o estabelecimento. Por esse motivo, apenas alguns clientes podiam ter o Diners Card, clientes de alto poder aquisitivo da época, e que os donos de estabelecimento acreditavam que iriam ser pontuais com o pagamento. Em seu primeiro ano, 10 mil pessoas se inscreveram para o Diners Club Card. Em 1959, o clube tinha mais de 1 milhão de membros e se tornou viral. Quando Frank começou a Diners Club Card, talvez ele nem soubesse, mas estava criando algo simplesmente genial. O Diners Card e mais tarde cartões de crédito explorariam a própria essência e ganância da natureza humana. Pagando com um cartão de crédito, você se desliga da dor de ter que pagar por algo, restando apenas o prazer da compra. Faz você sentir quase como se estivesse recebendo algo de graça, quando logicamente você sabe que não é o caso. Já foi observado que a maneira como o pagamento é feito pode tornar a ação mais ou menos dolorosa. Métodos de pagamento mais transparentes tornam a dor mais sentida. Ou seja, fazer pagamentos em dinheiro ou então em cheque pode ser mais dolorido para o consumidor do que pagar com cartão de crédito, por exemplo. Uma maneira eficiente de ganhar dinheiro é fazer com que as pessoas endividadas se tornem escravas da dívida. Existe uma razão pela qual algumas das maiores dinastias ao longo da história vêm em forma de banqueiros, porque tudo o que você precisa fazer é entregar dinheiro a alguém a uma taxa de juros. E é isso literalmente. Você não precisa fabricar e enviar um produto. Tudo o que você precisa fazer é sentar e os seus escravos da dívida trabalharão para você, para pagar o empréstimo. Idealmente, você gostaria que eles fizessem um empréstimo incrivelmente grande, como a hipoteca de uma casa, para que eles fiquem presos nesse empréstimo por pelo menos metade ou toda a vida. Ou que tivessem uma taxa de juros insanamente alta, para mesmo que tivessem apenas um pouco de dívida, ainda assim tivessem presos em um ciclo vicioso, que obviamente prenderia as pessoas pobres mais facilmente. E os cartões de crédito se tornaram um veículo perfeito para isso, permitindo que você aplicasse a mesma psicologia que prende as pessoas em empréstimos gigantes, mas com compras diárias. Olhe isso, é apenas um pedaço de plástico. É tão inocente, é apenas uma compra que não posso pagar agora. E antes que percebam, eles acumularam tantas dívidas no cartão de crédito que mal podem pagar os juros todos os meses. E é exatamente assim que os cartões de crédito se tornaram os agiotas modernos. Com o sucesso do Diners Club, o Bank of America lançou o primeiro cartão de crédito de uso geral em 1958, chamado Bank Americard. Eles enviaram para milhares de pessoas em toda a América. E como não tinham a tarja magnética ou qualquer forma de manter um registro de compra, o Bank of America perdeu milhões de dólares. Mas apesar de terem perdido dinheiro, eles ganharam uma enorme base de clientes. Em 1966, a ideia por trás do cartão de crédito era tão popular que o Bank of America começou a licenciá-la para outros bancos. Assim surge o Bank American Card, que em seguida se tornaria Visa. No mesmo ano, surge o Mastercard, que futuramente se chamaria Mastercard, e a competição de crédito foi oficialmente iniciada. Nos anos 80, a maioria dos cartões de crédito vinham com uma tarja magnética. Isso abriu as comportas para que os bancos entrassem na onda e oferecessem aos seus clientes os próprios cartões de crédito. E as pessoas adoraram. Elas estavam gastando um dinheiro que não era delas. Junto com outros fatores, a dívida interna nos Estados Unidos disparou. O modelo de negócio funcionou perfeitamente, mas ainda havia algo faltando: lucro. Esses cartões de crédito cobravam apenas 4 a 5% de juros. Para se ter uma ideia, atualmente é cerca de 16%. Os bancos estavam certos que estavam ganhando um dinheiro modesto com os juros cobrados, mas legalmente eram impedidos de aumentar as taxas. E precisavam de uma maneira de cobrar mais das pessoas por usarem o crédito. Uma maneira de aproveitar melhor essa ferramenta que fez com que as pessoas pensassem que poderiam comprar as coisas de graça e transformar em uma ferramenta de agiotagem. E no final dos anos 80 e início dos anos 90, eles finalmente encontraram. Na época em que a maioria dos estados americanos tinham muitos regulamentos que impediam os bancos de aumentar as taxas de juros,
o estado de Dakota do Sul reduziu as limitações. O estado estava sem dinheiro há décadas, e aumentar as taxas de juros foi a salvação. Um último esforço para evitar a falência. E ficou ainda melhor para os bancos. Apenas alguns anos depois, a Suprema Corte dos Estados Unidos aprovou uma nova decisão que permitia aos bancos exportar suas taxas de juros para outros estados. Foi incrivelmente importante, porque significava que se o banco estivesse sediado em Dakota do Sul e tivesse uma taxa de juros de 25%, eles poderiam cobrar essa mesma porcentagem em todos os Estados Unidos. Efetivamente, o teto da taxa de juros em outros estados tornou-se sem sentido. De repente, todos os bancos queriam se mudar para Dakota do Sul, e porque eles podiam cobrar mais juros, começaram a oferecer cartões de crédito a todos, estudantes, universitários, jovens adultos, desempregados, todos receberam um cartão de crédito. Chegou ao ponto que o Citibank era um dos negócios mais lucrativos no início dos anos 2000. Então a Suprema Corte aprova outra decisão, que removia os últimos vestígios sobre taxas atrasadas e multas, dando mais liberdade aos bancos. Resultado: coisas como 36% de taxas de juros ou alterar as taxas de juros dos clientes a qualquer momento. Uma taxa de juros de 36% significa que se você levasse 2 anos para pagar um saldo de crédito de $10 mil, você estaria pagando aproximadamente $14 mil. Cerca de $590 por mês. A maioria das pessoas não podem pagar $600 por mês e acaba ficando presa por muito mais tempo. E mesmo as pessoas que nunca perderam um pagamento, de repente descobriram que suas taxas de juros quase triplicaram, mas não havia praticamente nada que eles pudessem fazer sobre isso. No início dos anos 2000, o uso de cartão de crédito dobrou, mesmo em famílias de baixa renda. Depois de assumir o controle das taxas de juros, seu próximo objetivo era conseguir novos clientes. E obviamente o cliente baseava-se em jovens estudantes universitários. A maioria deles queria mais dinheiro e não se davam o trabalho de ler as letrinhas miúdas. Provavelmente perderia pagamentos, o que significava que os bancos poderiam atacá-los com taxas atrasadas e multas. O pior pesadelo de uma empresa de cartão de crédito é o cliente que paga suas faturas todo mês, porque ele recebe todos os benefícios do cartão sem pagar os juros. O que eles realmente querem são pessoas que não conseguem pagar as suas dívidas, para que assim a quantidade de dinheiro que eles devem fique cada vez maior. Os bancos americanos estavam começando a parecer agiotas de alta classe. Eles contratavam equipes de advogados para escrever seus contratos e enterrarem centenas de brechas nas multas. Essas brechas deram a eles o poder de aumentar as taxas de juros, mesmo se você perdesse o pagamento de um empréstimo de outro credor. Escolher feriados ou fins de semana para datas de vencimento, para que houvesse uma chance maior do pagamento chegar atrasado. Eles até anunciaram que não usariam papel para ajudar o meio ambiente, quando na realidade é que eles sabem que a maioria das pessoas provavelmente não lerá as letras miúdas de um e-mail. Procurando ainda mais clientes, os bancos começaram a oferecer recompensas em dinheiro ou cashback pelo uso de seus cartões. Ofereceram taxas de juros 0% nos primeiros 6 meses, para que os novos clientes se acostumassem a esquecer os pagamentos e não sentir a dor de receber juros cobrados, até que já fosse um hábito. E eles ainda baixaram o seu pagamento mínimo de 5% para 2%. Hoje, o brasileiro tem em média R$ 4.493 em dívidas. E o cartão de crédito está na liderança com 86,6%. Literalmente, o cartão de crédito é uma ótima ferramenta se usada com inteligência. As únicas coisas que você tem que fazer para se certificar que não será enganado pelos bancos é não comprar o que você não pode pagar se você usasse o seu próprio dinheiro. E segundo, pague sempre em dia todos os meses. Se você fizer isso, nunca vai precisar pagar uma montanha de juros para os bancos. E se você quiser saber como a bolha de influenciadores pode estar prestes a estourar, clica nesse vídeo que está aparecendo na sua tela. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.